Hoje nós vamos falar sobre educação, um grande desafio para o século XXI, para o Brasil e para o Estado do Espírito Santo. Para falar sobre isso, nós temos hoje aqui a presença do secretário de Estado de Educação do Espírito Santo, Haroldo Correia Rocha. Secretário, muito obrigado pela sua presença. A gente sempre tem questionamentos, a respeito da educação no Brasil. Como é que nós estamos hoje? O que nós temos de perspectivas para os próximos anos? Me agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesse canal tão importante, falando para tanta gente. Eu acho que você começou abordando e já foi dando a resposta, Porque, na verdade, o quadro negro já não é negro, ele já foi verde, ele já foi branco e agora ele já é de vidro, inclusive. E em muitas salas de aula nem se usa o quadro, se usa projetores, TVs. Eu acho que o importante, acho que o mundo de hoje está muito desafiante para todas as áreas. Para a educação não é diferente, Falar em educação do século XXI, a gente está fazendo um contraponto entre a educação do século XIX e do século XX. Porque se você olhar a escola, como ela ainda funciona na maioria das escolas, as salas de aula, a maioria das escolas hoje, ainda é uma escola do século XX ou até do século XIX. O espaço físico. Aquela que nós estudamos, são carteiras enfileiradas, um quadro e o professor escrevendo. Infelizmente ainda é muito assim. Mas já tem aí muita sala de aula diferente, Qual que é o desenho de sala de aula desse nosso tempo, desse século XXI? É a sala de aula com mesa redonda, com as carteiras em volta, com os alunos com o computador na mão, com o smartphone, melhor dizendo, e debatendo assuntos que todos pesquisaram, trocando conhecimento, e o professor de pé que circula e apoia os alunos naqueles pontos que eles não entenderam, com o seu conhecimento, com a sua experiência de vida maior. É um professor que vai não escrever no quadro, fazer uma aula expositiva que o jovem de hoje não aguenta, ouvir, ficar sentado ouvindo. Ele vai sim orientar os alunos, ele vai ser uma espécie de tutor, e também um orientador de conteúdo, Ele deixa de ser o dono do conteúdo, o depositário de conteúdo, ele passa a ser um orientador de como o estudante pode usar um smartphone para achar os conteúdos mais significativos para a formação dele, de acordo com o sonho de cada um, E aí eu posso já mencionar aqui, a Escola Viva, ela antecipa isso, porque a Escola Viva, ela trabalha, ela se organiza toda a partir do projeto de vida dos seus alunos, Sim. Que são vários, Você pegar uma escola de 500 jovens, cada um tem um projeto de vida, tem N escolhas diferentes, e a escola precisa se organizar a partir disso. Agora aí uma revolução, É uma revolução e a escola tem que passar por isso, Almir, porque o que a gente tem, o que a gente assiste no dia a dia, Ainda ontem mesmo nós tivemos um evento e uma jovem de 17 anos falar para as nossas diretoras: olha, nós queremos que vocês nos ouçam, a gente quer contribuir para melhorar a gestão da escola, Fazendo um apelo veemente, Ou seja, fazendo um apelo de participação e também uma denúncia: olha, nós não aguentamos mais aquela aula convencional. Então é disso que nós estamos falando. Essa transição deve ser muito difícil, Difícil para o professor, assim. Eu acho que não é questão do professor, Qualquer profissão, você aprende a fazer de um jeito e é uma tendência forte, é uma inércia para você continuar fazendo, daquele jeito. É a tal área, a zona de conforto. Agora, é inevitável, sabe por quê? Porque o mundo muda numa velocidade grande, Nada se sustenta como era antes. E o jovem está no meio disso, A criança, o jovem, o adolescente que vem para a escola. Aí a reação da escola e muitos olhares sobre a escola, e sobretudo sobre as crianças, sobre os jovens, foca no comportamento deles como um comportamento agressivo
ou como um comportamento desrespeitoso, e aí cria-se uma distância ainda maior entre o professor e o aluno. Nós estamos trabalhando para inverter isso, né? Olhar para o jovem, né? Esse novo jovem, na verdade, o que mais tem se desenvolvido é a ideia que a gente não tem uma juventude, a gente tem várias juventudes, né? São vários grupamentos, com interesses, né? Com objetivos. Eu gosto muito da ideia, Almir, de que o jovem hoje, ele tem causas, né? A minha geração também tinha causa, mas era uma causa e tal. Era mais fácil, o mundo era mais simples. Hoje o mundo é mais complexo. Cada jovem tem 2, 3 causas, né? A causa ambiental, a causa da internet livre, a causa, né, da igualdade de gênero, enfim. Às vezes um jovem tem 3, 4 causas e ele milita em todas elas. Ele se junta com o seu grupo, né? E dentro da escola também se realiza isso. A escola tem que reconhecer isso, porque aí ela vai ser mais amigável com o jovem e ela vai ter mais condições de orientá-lo na direção que a escola trabalha, que é o jovem buscar o conhecimento, né? E ele busca o conhecimento muito mais na internet do que no professor, né? O que ele precisa do professor desse professor, desse ser humano, professor, que tem conhecimento, sim, precisa ter muito mais conhecimento do que os meus professores tiveram. Mas o conhecimento dele da língua, da química, da matemática, não é a única coisa importante. Ele precisa ser, sobretudo, alguém que acolha o jovem, que tenha a capacidade de orientar, que compreenda o que é o jovem de hoje, porque aí a confiança, né, a relação de confiança vai se estabelecer e a aprendizagem precisa da relação de confiança do aprendiz com o educador. Além disso, o cenário futuro, né, que a gente não pode nem prever, as profissões que virão e muitas que já terão sido exterminadas até lá. O que tem sido dito, Almir, é que um jovem de hoje, um adolescente, um jovem de hoje, quando ele for para o mercado de trabalho, 65% das profissões, lá naquela época na frente, tradicionais, vão ser profissões que hoje não existem. Ah, sim, acho que virão. Que hoje não existem, né? Hoje não existem. Então é disso. Então, o governador tem falado muito nisso, né? Nós temos falado muito nisso. Mais que aprender um certo conteúdo, a escola precisa fazer com que o jovem aprenda a aprender, né? Por quê? Verdade. Porque nos tempos atuais a gente tem que estar aprendendo sempre, né? Se as profissões de hoje não serão as profissões do futuro, então o que a escola vai fazer? Ela tem que trabalhar com o jovem, metodologias, né, para que ele aprenda a aprender. E aí tem uma grande novidade importante, que é no mundo global e que nós estamos no Brasil devagarinho, e eu diria que o Espírito Santo está na frente nisso, trazendo para o âmbito da escola, que é o seguinte: qualquer cidadão, como nós adultos, que passou na escola aí um tempo atrás, entende que é papel da escola ensinar a ler, né, a escrever, a compreender um texto, as operações matemáticas, ensinar os princípios da física, da química e etc., né? Ensinar história. Isso é papel da escola, sempre foi, continua sendo, né? Isso é nobre na escola. Só que a escola do século XXI, ela tem que ir além disso, né? E dizer que o Brasil tem uma defasagem já nessa escola, né? Esse conjunto de competências que se desenvolve da leitura, da escrita, né, da matemática, nós chamamos de competências cognitivas ou acadêmicas. Isso a escola tem que desenvolver no ser humano que passa lá. E o que tem sido dito, e as pesquisas a nível mundial estão mostrando isso, não basta a escola só trabalhar isso. A escola precisa trabalhar um outro conjunto de competências, tão importante quanto o primeiro, esse que eu falei e que todo mundo entende, que são as chamadas competências sociais e emocionais. E de que eu estou falando, Almir? Eu estou falando do seguinte: o ser humano sempre viveu em grupo, né? Sim. Ele sempre viveu em grupo. Nunca como agora ele tem tanta necessidade de viver em grupo. A gente não faz nada sozinho. Seja em casa, seja no trabalho, seja no bairro, seja na escola, você está sempre em grupo. Então, uma competência que o ser humano tem que desenvolver é a capacidade de trabalhar em grupo, trabalhar em equipe. É verdade. Né?
Apesar das tecnologias tentarem individualizar o ser, né? Exatamente, sabe? É um contraste. Eu tenho tudo aqui no meu smartphone. Eu tenho tudo aqui, mas eu preciso trabalhar em equipe. Eu construo em equipe. Eu preciso compartilhar conhecimento, né? Sim. Então isso é uma competência. Quer dizer, esse mundo que muda tanto, tão complexo, também o jovem ele perde foco. Então, educar o jovem, desenvolver a competência para ele ter foco. Tem tanta coisa, mas meu foco é isso. E isso não é uma coisa simples. Isso pode ser desenvolvido. Isso passa a ser também papel da escola. Bem, nós vamos a um rápido intervalo. Fique conosco. Voltamos já.